Olá, amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais um comentário semanal da Parashá. A Parashá dessa semana chama-se Ki Tisa. E o verso 12 do capítulo 30 de Shemot diz o seguinte: Ki Tisa et rosh bnei Israel lifkdeihem venatnu ish kofer nafsho laHashem bifkodotam. A parte inicial do texto significa: quando levantares a contagem dos filhos de Israel. E esta contagem está, de acordo com a interpretação dos sábios, intimamente relacionada com um evento que ocorreria, segundo o texto, posteriormente. Porém, os intérpretes dizem que esta contagem é resultado, na verdade, do pecado do bezerro de ouro. E esta contagem, então, teve como finalidade, levantar o número exato de israelitas que permaneceram após o juízo, após o castigo daqueles que acabaram idolatrando a figura do bezerro. E, notoriamente, quando nós lemos o texto hebraico, certas noções começam a surgir, noções essas que são praticamente inviáveis àquele leitor da língua portuguesa. Na verdade, o nosso texto significa: quando fizeres a contagem dos filhos de Israel. Porém, olhando as subcamadas de sentido do texto, que a Parashá Ki Tisa abre, nós podemos compreender que literalmente esta passagem quer dizer: e levantarás a cabeça dos filhos de Israel. Nada mais apropriado que esta frase signifique e levantarás a cabeça dos filhos de Israel. Porque, sendo este relato do meio ciclo, do meio shekel, consequência do pecado do bezerro de ouro, é natural pensarmos nos israelitas envergonhados, cabisbaixos, devido àquele grave erro que haviam cometido. Mas aqui nós temos uma mitzvah que o Eterno dá diretamente a Moshe Rabbeinu, dizendo: e levantarás a cabeça dos filhos de Israel. Então, como cronologicamente essa passagem vem depois, nós temos a noção exata de que esta contagem, este censo, foi feito então para que se soubesse o número exato de sobreviventes que deveriam fazer expiação por eles mesmos, doando então a Mishkan, ao santuário, a quantia de meio shekel de prata. Quando nós, seres humanos, faltamos com o nosso compromisso de fazer a vontade de nosso Criador, que é o nosso objetivo maior, deve ser o nosso objetivo maior, uma das primeiras reações que temos é o sentimento de vergonha, de constrangimento por uma meta que não foi alcançada. Nós erramos o alvo, nós acabamos não sabendo fazer bom uso daquilo que o Eterno nos proporcionou. Nossa reação primária é abaixar a cabeça, em sinal de consternação, em sinal de arrependimento. E o Salmo 24, 7-9 diz, porém: Seu shearim hasheichem, levantai, ó portas, as vossas cabeças. Uma notável semelhança com a mitzvah recebida por Moisés, para que ele levantasse a cabeça dos filhos de Israel, Ki Tisa et rosh bnei Israel. O Salmo diz que as portas devem levantar as suas cabeças. Uma analogia deveras estranha, porque portas, tais como nós as conhecemos, não têm cabeças, mas seres humanos sim. E é a nós, aos humanos, que a passagem aqui se refere, claro. Somos portas, portais para o Criador, receptáculos, recipientes da sua bondade infinita e da sua eterna misericórdia. Somos a entrada para todo tipo de bênção que Ele deseja outorgar, proporcionar ao mundo como um todo.
E o que será então desse propósito divino de conceder bênção ao mundo, se esses portais, se essas portas estiverem de cabeças baixas, ou seja, se eles se encontrarem fechados? Como vemos na Parashá Terumá, o Eterno desejou habitar com os homens quando pediu que se lhe construísse então uma morada, uma Mishkan. E um olhar mais profundo na passagem determina que Deus deseja sim habitar não junto com o homem apenas, mas sim nele. Porque a palavra que é empregada na Parashá Terumá, ela significa exatamente dentro dele, dentro deles. Habitarei dentro deles. Uma linguagem metafórica, para que Deus ocupe o seu lugar no homem, faz-se necessário então que este portal esteja de cabeça erguida, aberto. Para isso, aqui neste nível, na Parashá Kitissá, vemos que as pessoas deveriam dar uma pequena quantia, meio shekel, um meio ciclo de prata. Seu sentido mais exaltado é que nós, por pouco que doemos de nós mesmos em prol de um bem comum, estaremos exaltando nossas cabeças, nos tornando portais dignos para que entre o nosso mundo, Melech HaKavod, o Rei da Glória. O meio shekel nos ensina a ideia da expiação, a noção da expiação do pecado. E esse pecado está intimamente relacionado com Het HaEgel, o pecado do bezerro de ouro. Curiosamente, a palavra Egel no hebraico, ela transmite uma noção profunda. Nós vemos que o povo de Israel, cansado de esperar por Moisés, acaba se desiludindo, enfraquecendo em sua emuná, e pede então para que Arão faça para eles um bezerro, um ídolo que relembra as idolatrias do Egito por meio dos seus muitos deuses, Apis entre eles, que era um touro cultuado no Egito desde tempos imemoriais. E essa lembrança da terra do Egito tinha a função entre os israelitas de fazer uma espécie de mescla, de mistura com o culto israelita ao Eterno. Tanto é que os israelitas, assim que fizeram o bezerro, eles disseram: eis aí, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Notoriamente nós percebemos que eles então estavam simplesmente tentando fazer uma espécie de mistura religiosa. Eles bem sabiam, foram testemunhas oculares de que quem os tirou de fato da terra do Egito com braço estendido, com indignação derramada, com sinais, com maravilhas, abrindo Yam Suf, foi exatamente o Eterno, Hashem, aquele que eles experimentaram no seu poder e das suas maravilhas. Porém agora eles associam o nome do Eterno, associam o próprio Eterno que os tirou de fato da terra do Egito a um ídolo, a uma imagem, a um animal, a uma criatura exatamente desenhada por esse Eterno. Neste momento, obviamente, a indignação de Deus se virou contra eles. Esse grave pecado trouxe transtornos para toda aquela geração. E posteriormente a isso, Moisés então executa juízo entre os israelitas e condena a pena capital àqueles que foram os cabeças de todo esse levante. Segundo a tradição, aqueles que levaram Israel a pecar naquele momento foi a mistura de gente. A mistura de gente que saiu com os judeus, com os israelitas da terra do Egito. E acabaram então estimulando ou levando
os israelitas a esse grave pecado. E Moisés, quando desce do monte e vê aquela cena terrível, onde os israelitas estão dançando, celebrando o seu ídolo, ele fica indignado a ponto de quebrar as tábuas que acabara de receber, as tábuas com a Aseret Hadibrot, as 10 sentenças, os 10 pronunciamentos divinos. E ele conversa com o Eterno, com Hashem, e pede para que então o Eterno simplesmente apague aquele pecado do povo judeu. O Eterno deixa que Moisés fale, que ele extravase todo o seu sentimento de decepção, de indignação, mas ao mesmo tempo que ele sirva como uma ponte, como um intercessor entre o santo, bendito seja, e aqueles pecadores. Moisés então, num ato de puro altruísmo, ele diz: apaga o pecado deles, eu te peço, Eterno. Se não perdoares o pecado deles, então risca o meu nome do teu livro, deste livro que tu tens escrito. Ou seja, eu prefiro que o meu nome seja apagado dessa história, que eu não seja lembrado. Eu prefiro perder as conquistas que eu já tenho junto a ti, ó Eterno, do que ver esse povo se corrompendo e esse povo se perdendo. Apaga então meu nome deste livro, não se lembre mais de mim, se o Senhor então não perdoar os seus pecados. Que exemplo de altruísmo fantástico! Enquanto nós vemos nas religiões que se dizem derivadas do judaísmo extremo ódio, nós vemos expressões de indignação, de fúria contra o povo pecador, contra o povo simples pecador. Nós vemos aqui em Moisés um altruísmo, nós vemos uma entrega, uma renúncia exemplar. Quando outros profetas ou pseudo-profetas, falsos profetas, anunciaram juízo contra Israel, por não crerem neles, por não seguirem os seus ensinamentos, esses falsos profetas então proclamaram juízos contra Israel, que resultaram em grandes perseguições ao povo judeu ao longo da história. Moisés, de forma altruísta, de forma abnegada, ele chega e diz: apaga o nome do livro que escreveste, mas não destruz esse povo. O amor de Moisés se mostra de duas formas. O amor de Moisés se mostra pelo povo, por querer poupá-lo do juízo divino, e também pelo próprio Eterno, para que o nome de Deus não fosse profanado entre as nações, pois o povo ao redor poderia dizer: este Deus dos israelitas os trouxe até esse deserto para matá-los aqui, para eliminá-los. Que Deus é esse? Então o amor de Moisés ele foi tão profundo que ele soube se dividir entre o povo e o próprio Deus. Amor incondicional, diga-se de passagem, pelo seu povo, e amor incondicional pelo seu Deus. O sentimento de Moisés chegou ao seu limite, a ponto de ele pedir que a sua própria segurança fosse colocada de lado em prol do seu semelhante. Não existe amor maior do que este. Não existe abnegação maior do que esta. Enquanto falsos profetas dizem: quanto àqueles que não creram em mim, que não querem que eu reine sobre eles, trazei-os aqui na minha presença e matai-os. Moisés diz: poupa eles, Senhor, poupa eles, poupa todos eles, mas se não puder então poupá-los, eu peço, risca o meu nome. Não existe exemplo maior de abnegação, de altruísmo,
não existe conversa alguma que possa obscurecer o brilhantismo de Moisés e a sua justiça grandiosa, um exemplo realmente que serve para todas as gerações, para todos os momentos, em todas as situações, em que você percebe que Israel está passando por dificuldades, o povo judeu passa por dificuldades, por crises de fé, por crises de confiança em Deus, mas mesmo assim, a voz de Moisés ecoa através das gerações, dizendo: Senhor, poupa o teu povo. Porque se o Senhor não poupar, então, por favor, risca o meu nome. O Eterno, ouvindo essas palavras de Moisés, ele lhe concede esse desejo de que o povo então fosse poupado, porque a ideia, a princípio, era Deus simplesmente destruiria aquela geração e a partir de Moisés começaria um novo povo. Mas obviamente com essa proposta, digamos assim, Deus pretende despertar em Moisés exatamente esta parte, sua parte mais nobre. Despertar em Moisés a sua expressão mais nobre. Naturalmente que Deus conhece todas as coisas, mas isso foi um teste muito grande para Moisés. Foi um teste de abnegação, um teste de altruísmo. Deus sabia, obviamente, o que ele estava fazendo. Mas então disse: eu farei de ti uma grande nação. Deixa esse povo para lá. E Moisés fala: não. Então, é o meu nome que tem que ser riscado. E Deus, ao perceber que Moisés passa nesse teste de justiça, nesse teste de misericórdia, nesse teste de compaixão, ele diz para Moisés que o povo seria poupado, mas as consequências desse pecado, elas estariam em todas as gerações do povo judeu. O próprio Talmud, a tradição judaica, diz que não há um só pecado no mundo, especificamente um só pecado que os judeus tenham cometido ao longo da sua história, que não tenha um pouco, uma porcentagem do peso do pecado do bezerro de ouro. Tão grande foi a tragédia nacional daquele dia, tão triste foi aquele dia. E curiosamente essa admoestação, ou essa assertiva da Guemará, do Talmud, que não houve um só pecado cometido por Israel ao longo da sua história que não tivesse uma parte do pecado do bezerro de ouro, nos remete à ideia de coisas cíclicas, coisas que se repetem na história do povo judeu. Como diz o sábio, não existe nada de novo sob o céu. Da mesma forma, o que nós podemos perceber, há uma relação íntima entre essa ideia cíclica, o retorno do bezerro de ouro a cada momento na vida de Israel, na experiência do povo judeu, ou a porção desse pecado em cada uma das transgressões que Israel cometeu ao longo da sua história. Essa ideia está intimamente relacionada exatamente com a palavra bezerro no hebraico, que é egel. A palavra egel, ela é a raiz, por assim dizer, da palavra ma'agal. E a palavra ma'agal, em hebraico, significa ciclo, roda, círculo. Essas consequências do pecado do bezerro de ouro, elas estariam presentes na história do povo judeu, como diz a própria Guemará, muito acertadamente. E nós vemos ao longo da história do povo judeu com uma certa tristeza, nós enxergamos isso a partir dos escritos dos profetas, que denunciam muitas vezes a sociedade israelita da sua época, devido às suas práticas de idolatria. Mas aonde sempre existiu, aonde ocorriam esses infortúnios, essas desventuras de grande parte da população, nós percebemos que a voz de Moisés ecoa ao longo da história judaica, por meio dos profetas, que traziam
não apenas a ideia de quebrar as tábuas de Aseret Hadebrot por indignação, mas também a palavra de consolação. Assim como Moisés intercedeu naquele momento crucial da história do povo judeu, também os profetas posteriores que vieram depois dele, da mesma forma, quando condenavam, no mesmo momento em que condenavam os judeus e condenavam Israel, que traziam uma palavra dura, severa, pesada contra os judeus, também traziam uma palavra de consolação. Nós vemos exemplos magníficos dessa atitude, por exemplo, no profeta Isaías. O profeta Isaías abre o seu livro com uma condenação severa, pesada, um capítulo de ferro, um capítulo pesado, difícil, triste, lamentável, sobre a conduta dos israelitas da sua época, dos judeus da sua época. Mas, ao mesmo tempo, ao longo do seu livro, ele desenvolve muitas consolações para o povo judeu, desenvolve consolações para os remanescentes e exorta o restante da população ao arrependimento e à conversão, à teshuvá. Este comportamento de Moisés ecoa, reflete em todos os profetas que vieram depois dele, como se fosse um cumprimento de um dito profético dele mesmo, no livro de Devarim, capítulo 18, onde ele menciona a vinda do profeta, na verdade, da coletividade profética de Israel, a partir de Yehoshua, Josué, e então, na sequência histórica, nós vemos todos os grandes profetas que, ao mesmo tempo que condenavam os erros e a má conduta dos judeus da sua época, também traziam uma palavra de consolação, uma exortação ao arrependimento e menções claríssimas de que não há rejeição de Deus em relação a Israel. Deus não rejeita Israel. Deus não quebra a palavra que sai dos seus lábios, que procedem dos seus lábios. Deus não viola a sua própria aliança. Os seres humanos podem violar a aliança de Deus, sim, mas ele jamais viola, jamais transgride, jamais volta atrás aquilo que ele jurou pelo seu próprio nome em relação ao povo judeu, para estabelecê-lo como seu povo sacerdotal, como povo da aliança sinaítica, por amor aos patriarcas, amor aos pais, que assim serviram de forma tão exemplar a ele como seu criador e seu mantenedor. É fundamental que entendamos isso. É de importância muito grande que se perceba esta relação de crime, castigo e redenção. Na Torá, nós vemos esse padrão, onde Israel comete um pecado, uma transgressão, existe uma repreensão, existe um castigo severo e também existe uma palavra de consolação. E que a consolação e que a palavra pacífica possa sempre prevalecer sobre o juízo. Que possamos refletir sobre as nossas condutas, sobre aquilo que temos feito, como temos nos comportado, para que então, quando se apresentar o juízo, a misericórdia também possa vir, transbordante de justiça, mas ao mesmo tempo transbordante de libertação, transbordante também de palavras de consolo e de bem-estar para todos. Isso nos leve a uma profunda reflexão, que nos leve sempre ao caminho da teshuvá, do arrependimento, do retorno, assim como ocorreu ao longo da história judaica, quando os justos, os tzadikim, de abençoada memória, todos eles, também, de certa forma, trouxeram grande parte do povo à conversão, para que então pudessem novamente com força, com vigor renovado, retornar ao caminho do Criador e ao seu serviço. Este é o nosso desejo, para todos, hoje e sempre. Muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade. Emir Hashem.